Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Por que será que os crentes brigam tanto? Principalmente os crentes evangélicos. E eu pensei em fazer esse vídeo em razão de vários comentários que eu recebi no meu vídeo anterior. Eu tive sim muitos comentários positivos. Deus abençoe a cada um. Obrigada pelas palavras de edificação, né, de construção, de conhecimento, que é isso que eu pretendo aqui nesse espaço. Mas recebi também alguns comentários bem pesados, de cunho pessoal, de cunho de ataque à minha própria fé. E creio eu que seja de próprios irmãos, de irmãos evangélicos, de crentes. Então, eu queria debater isso com você. Será por que os crentes brigam tanto? E eu separei aqui algumas passagens bíblicas para a gente poder discutir, porque o meu objetivo aqui é a gente falar sobre o Evangelho de Cristo. Só antes de eu começar, alguns comentários me deixaram assim bastante pensativa a respeito de como as pessoas estão colocando tudo em nichos, tá tudo muito bipolarizado, tá tudo muito assim, eu falo uma coisa sobre o ponto A e automaticamente eu já sou totalmente contra o ponto B. Então muita gente me acusou de ser crítica da CCB, né? Mas eu não sei se vocês notaram que no vídeo eu não cito nome de pessoas que estão lá dentro, eu não fico denegrindo a imagem da instituição e eu não sou crítica da congregação, gente. Eu gosto muito das pessoas que estão lá dentro, eu não tenho problema com as pessoas. O que eu fiz naquele vídeo foi simplesmente usar do meu conhecimento de causa e levantar alguns pontos que de fato estão em desacordo com a palavra, para que as pessoas sejam incentivadas a abrir os seus olhos. E também não sou eu que vou abrir os olhos de ninguém. Eu só vou levantar a pauta respeitosamente, com amor. Eu não fui desrespeitosa com ninguém. Eu apenas levantei uma opinião para a gente poder discutir. E isso é normal. Se a gente vive numa dita democracia, a gente tem que ter o direito de se expor, não é verdade? E se existem pontos falhos, se existem pontos que precisam de correção, a gente pode conversar sobre eles, debater sem se degolar uns aos outros. E é exatamente esse o ponto que eu quero falar, né? Então, eu não sou crítica, eu estou simplesmente usando o meu conhecimento de causa para falar de alguns pontos que a gente pode debater dentro da escritura, tá certo, tá errado, para que a gente possa evoluir na nossa vida espiritual. E como eu disse, não sou eu que vou convencer ninguém, eu só vou levantar a pauta. É o Espírito Santo que vai provocar mudança na sua vida, quando você estudar, quando você ler, quando você buscar o conhecimento, quando você contrapor as duas ideias, que é algo muito importante de se fazer. Bom, mas vamos lá para o assunto do vídeo. Por que será que os crentes brigam tanto? A primeira passagem que eu separei aqui para ler para vocês tá lá em Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, olha só, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, gente, essas obras da carne aqui, elas testificam que você não é regenerado pelo Espírito Santo. Então, muita gente, às vezes, tá aí achando que é cristão, que é crente, mas em vez de manifestar o fruto do Espírito, que tá aí no versículo seguinte, né, no 22, né, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em vez de manifestar o fruto do Espírito, que atesta que você foi regenerado, que você foi transformado, que você é uma nova criatura em Cristo, você está manifestando as obras da carne. Então, será que de fato essa pessoa é um cristão? Será que de fato essa pessoa ela foi regenerada por Cristo? Observe aí no seu coração se toda vez que você vai fazer uma contribuição para alguém, se você vai conversar, se você vai levantar um assunto principalmente bíblico, eu tenho para mim na minha cabeça o seguinte, gente:
Bíblia, Jesus Cristo, isso não é assunto para briga, isso não é assunto para dissensão. Onde habita o Senhor Jesus, onde habita o Espírito Santo, onde habita o nosso Deus, habita paz. Então eu nunca vou entrar em uma briga teológica, eu nunca vou entrar em uma rixa teológica, não precisa disso, gente. A palavra de Deus a gente pode sim discutir com amor, com paciência, demonstrando o fruto do Espírito, demonstrando que eu sou filho de Deus. Como que eu posso me chamar de cristão se eu não sigo o exemplo de Cristo? Cristo era paciente, Cristo era amável, Cristo tratava todos com respeito. Hoje eu estava assistindo um vídeo, um Reels no Instagram, de um pai ensinando para uma filha de 2 anos que ela deve tratar todas as pessoas com respeito, assim como Jesus fazia, né? Quando ele saía na rua, ele olhava para todas as pessoas como pessoas importantes. Será que você tem feito mesmo? Ou você não pensa 2 vezes antes de destilar ódio sobre uma pessoa que você nem conhece? Às vezes, a pessoa está falando alguma coisa que você não concorda, em vez de rebater a opinião dela, rebater a ideia dela, você vem falando sobre a vida pessoal, muitas vezes sem nem conhecer a pessoa. Você ataca a honra daquela pessoa, a fé daquela pessoa, que foi o que aconteceu no vídeo em muitos pontos. Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, mas eu quero embasar tudo na palavra para vocês verem que, de fato, a palavra de Deus é o nosso manual de vida. E aí, lá em João, eu estou estudando Hebreus, né, que eu falei no vídeo de ontem, e eu também estou estudando o livro de João. Lá em João 9, tem um episódio onde uma pessoa que era cega foi curada por Jesus, e aí os judeus começam a interpelar essa pessoa. Não, mas você era cego mesmo? Não, mas como é que isso aconteceu? Não, mas você está enxergando mesmo? Chamam os pais, começam a questionar. E quando eles veem que não tem mais o que falar, que eles têm que assumir que Jesus é o Cristo, que Jesus fez aquele milagre, quando os argumentos deles acabam, eles passam a atacar aquela pessoa. Então, gente, atacar a pessoa é sinal de que você não tem argumento para poder refutar a ideia dela. Fugindo um pouquinho da palavra e passando um pouco para o secular, a gente tem no Brasil uma educação muito freiriana, muito progressista, que é o contrário da educação grega. Ao meu ver, tá? Agora eu vou falar a minha opinião. Essa educação que é praticada no Brasil é uma educação completamente nociva. Ela forma militantes e não pessoas pensantes. Eu fiz faculdade de Direito e na minha faculdade de Direito eu aprendi muitas técnicas argumentativas, muitas técnicas de convencimento, não de manipulação, tô falando técnicas de argumentação, porque um advogado ele precisa argumentar com a parte contrária. E existe um campo, principalmente herdado aí da educação clássica grega, que é totalmente o oposto da educação que é praticada no Brasil, onde a gente tem um lugar de fala bem democrático. É um cenário de elegância, é um cenário de você trazer as suas ideias com clareza, é você praticar de fato ali uma retórica inteligente, esse debate de ideias. E o que eu vejo, um grande problema hoje no Brasil, é que além de ter essa educação muito que bestializa, que transforma a pessoa numa marionete de um sistema, as pessoas elas têm dificuldade em ler, primeiro porque elas não gostam, e segundo, em ler e interpretar. Então, além de não ouvir bem o que você está falando, muitas vezes não ler direitinho o que está escrito no texto, na hora de internalizar aquilo na mente, as pessoas têm uma certa dificuldade. Então, distorcem o que está sendo falado e na hora de refutar, não conseguem organizar bem as suas ideias na cabeça, porque não tiveram essa base, né, intelectual, e acabam criando esse tipo de comentário. E aí fala sobre a vida pessoal de alguém que ela nem conhece, parte para o ataque, parte para a injustiça, começa a achar, igual aqui eu tô falando com vocês em João, no capítulo 9, né?
uma repreensão injusta, uma acusação injusta que já parte para o pessoal e não para combater a ideia da pessoa. Olha, você pode não concordar com uma palavra do que eu disse, mas se você é uma pessoa elegante, você vai rebater a minha ideia e nunca me chamar de... como tem algumas pessoas falando nos comentários, falando sobre a minha fé. E agora, principalmente, se você é um cristão, aí é que você não vai fazer isso mesmo, porque você vai manifestar o fruto do Espírito. Sabe as 8 características de um salvo? Ela tá lá nas Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. Vamos ver? Olha o que Jesus falou que o salvo deve ter para ser um salvo. E não é uma ou duas ou três dessas características, é todas elas. Olha, o salvo é pobre em espírito, ele chora, ele é humilde, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é puro de coração, ele é pacificador, ele é perseguido, tudo por conta do nome de Cristo, e destes é o reino dos céus. Será que você tem sido humilde ou você tem imposto a sua opinião a alguém a qualquer custo, até denegrindo a imagem dessa pessoa? Será que você é misericordioso? Você vê alguém que sabe menos que você? Se você sabe mais que essa pessoa, você tem exortado com amor, com paciência, com carinho, com educação, com elegância? Será que você é pacificador ou você quer ver o ringue? Você quer ver o circo pegar fogo? Meu querido, meu lindo, minha linda, isso não é característica de cristão. A gente pode sim levantar discussões, a gente pode sim conversar sobre os assuntos bíblicos, mas a gente precisa ter em nós manifesto o fruto do Espírito. A gente tem que ter em nós, primeiramente, a noção de que nós somos filhos de Deus, imitadores de Cristo. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que tratá-las todas com elegância. Jesus nos deu esse exemplo. Como você fala que você é um cristão se você não é um discípulo de Cristo? Discípulo no sentido de imitar o que ele fazia. E aí lá em Romanos 14, Paulo fala sobre o caso, né? Esse exato caso de intolerância, de falta de amor que estava acontecendo na igreja de Roma. E o caso lá que estava acontecendo é que os crentes estavam de fato se pegando por causa de assuntos que não são centrais. Ontem eu conversei com vocês no vídeo sobre o cristianismo puro e simples do Lewis, e a frase dos Morávios, né? Que nas coisas essenciais a gente tem que ter unidade. Se a gente tem unidade nas coisas essenciais, nós somos irmãos, nós somos cristãos. Mas existem coisas que são acessórias, que não vão interferir na nossa salvação. E é nessas que os crentes geralmente se pegam, é nessas que os crentes geralmente brigam. E aí, lendo os comentários ontem, eu fiquei assim, meu Deus, comentei com meu esposo, mas será por que os crentes brigam tanto? Será por quê? Bom, vamos falar logo de Romanos 14, mas outra coisa que me veio à mente aqui agora é sobre a parábola do joio e do trigo. Eu acabei de falar para vocês que se você se considera um cristão, um salvo, mas você não manifesta as obras do Espírito, talvez você seja um joio no meio do trigo. Isso é muito perigoso. Mas a gente tem a graça de Cristo estendida para nós. Ore ao Senhor, busque por arrependimento, busque por transformação. Se você não sabe rebater ideias, estude um pouco de retórica ou simplesmente fique calado por enquanto, né? Até que você aprenda a exercitar esse debate de ideias com amor, com compreensão, com carinho, né? E aí vamos lá para o 14 de Romanos, né? Paulo fala sobre os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. No versículo 4 ele diz: quem é você para julgar o servo alheio? E ele fala assim, olha, no versículo 10. Portanto, você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
No 19 ele diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paulo está dizendo o seguinte: os fracos são servos do Senhor. Os fortes são servos do Senhor. Não fracos espiritualmente, não fortes espiritualmente. Fracos porque ainda não entenderam a liberdade que tem em Cristo. E os fortes porque tiveram um amadurecimento espiritual maior. Então eles compreendem mais a liberdade que tem em Cristo, né? Mas todos são servos do Senhor. Todos fazem o que fazem para agradar ao Senhor. E todos nós somos iguais, os fracos e os fortes. Ambos servos de Cristo, eles são servos de Cristo. Se eu me considero uma pessoa forte, se eu creio que eu tenho liberdade no espírito, eu não posso julgar o meu irmão que eu considero fraco, porque ele não é meu servo. Ele é servo do Senhor. Ele deve ser julgado pelo Senhor. E aqui ele corrobora isso, falando que todos nós prestaremos conta no tribunal de Deus. Todos nós somos iguais, fracos e fortes. Vamos prestar contas diante do mesmo Senhor. E aí, ele vem aqui no versículo 19, né? Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O que isso significa? Que eu nunca vou julgar o meu irmão? A gente pode julgar conforme a reta justiça. A gente não julga o desejo do coração, a gente não julga a disposição do coração, até porque você não conhece o coração do outro, você não julga a fé do outro, você não julga a honra do outro, mas você pode julgar sim uma conduta pecaminosa, você pode julgar sim uma atitude que você considera uma fraqueza na fé, que está prejudicando o progresso do seu irmão. Eu vou falar de novo a passagem de Timóteo, né? Onde ele exorta que as pessoas tenham amor e tenham paciência para se ensinar uns aos outros. Olha só, Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Isso corrobora com esse versículo. Promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Meu lindo, minha linda, se você está vendo alguém errando em alguma parte, e é isso que eu tentei fazer no vídeo passado, e é isso que eu estou tentando fazer nesse vídeo, converse com essa pessoa em amor, em paciência, levante os pontos que você considera errados na sua igreja, seja ela CCB, seja ela Deus é Amor, seja ela a presbiteriana, seja católica, seja qualquer igreja que for, você não é proibido de levantar os pontos. Se você é um servo do Senhor, você é apto, inclusive a sua responsabilidade. Você estudou a Bíblia, coloque ela em prática. Eu falei no último vídeo, senão você só se tornou um demônio mais esperto. Então, se todo aprendizado que a gente tem na Bíblia, na palavra de Deus, ele vem com uma responsabilidade inerente. Passar isso para os outros, ensinar isso para as outras pessoas. Olha só o que Jesus falou com os discípulos antes de ser assunto aos céus. Isso aqui está no último versículo de Mateus. Olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda carga de aprendizado vem com uma carga de responsabilidade. Ninguém é uma ilha. Cristo nos chamou para ser família. E uma família se ama, uma família se cuida, uma família se exorta, uma família quer ver os membros prosperarem. Então, meu lindo, minha linda, se você está indo no canal dos outros, se você está indo no Instagram dos outros, se você vê alguém com uma conduta errada e você não pensa duas vezes em atacar essa pessoa, provocando ira, dissensão, manifestando as obras da carne, repense seus conceitos, leia mais a Bíblia, se encha do Espírito. Se você é uma pessoa irada, se você tem uma personalidade mais explosiva,
Peça ao Espírito Santo para te transformar, para te dar mais paciência, para te dar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só e é o conjunto de todas aquelas coisas. Amor, amabilidade, paciência, domínio próprio. Você será reconhecido como um discípulo de Cristo quando você manifestar o fruto, que são todas aquelas características. E eu quero finalizar com vocês falando um versículo que está em João 13:35. Olha que coisa mais linda. A nossa maior missão aqui na Terra é evangelizar as pessoas. É encontrar os filhos perdidos de Cristo. Ainda que eles estejam dentro das igrejas, enganados, dominados por um sistema. E como que a gente vai dar exemplo de que a gente vive uma vida santa, irrepreensível, de que é prazeroso, de que é bom ser filho de Cristo, se a gente não tem esse comportamento aqui? Olha só, João 13:35. 34 e 35, Jesus falando. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olhem só. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se você não ama o seu irmão, se você não faz parte da família de Cristo, se você não busca a edificação da família de Cristo, compartilhando seus conhecimentos em amor, em obediência à palavra, você talvez não seja um salvo. Se você está manifestando as obras da carne e não o fruto do Espírito, se você não pensa duas vezes antes de agredir alguém com palavras, antes de desmoralizar essa pessoa em público, talvez você seja o joio no meio do trigo, tá? Essa palavra não é para te provocar temor, não é para te julgar, mas é para te provocar reflexão, para que você possa se voltar a Cristo e pedir que Ele transforme o seu coração, se esse é o seu caso, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado mais uma vez. Vamos conversar aqui nos comentários de novo, num espaço de debate elegante e cristão, tá bom? Que Deus abençoe sua noite, seu dia, não sei que hora você vai ver isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!